Oi, tudo bem? Agora deve funcionar. Bom, então vou compartilhar. Ah, ok. Então vou iniciar esse webinar para apresentar o Audox. Audox é uma solução, um Document Management System que construímos em cima de Google Drive e vou apresentar algumas slides e depois mostrar o produto no Drive e Audox. Ah, então, o que vimos hoje no cliente que temos é que tem um problema com o Google Drive hoje é que temos um problema de organização do documento no Drive e centralização da segurança e administração do documento que temos no Drive. A empresa hoje não conseguiu administrar e centralizar a segurança dos documentos, porque Google Drive é uma solução peer-to-peer, e dizer que eu vou criar o documento, vou estar o proprietário dos documentos e vou estar a única pessoa que pode administrar os documentos que eu tenho. Da mesma forma, com o Google Drive, hoje nós temos a possibilidade de fazer processo, fluxo. No podemos fazer aprovação do documento, por exemplo, publicação do documento ou retenção para excluir os documentos automaticamente depois de um ano, 2 anos, 3 anos, depende das regras da empresa. E isso é realmente um problema para a empresa e desta forma a empresa não pode fazer a migração do servidor do arquivo ou do Document Management System, como um SharePoint ou como um Lotus Notes, para o Drive, porque falta essas funcionalidades no Drive. En realidad, Drive não é um Document Management System. Drive é um lugar onde podemos colocar documentos, mas não pode organizar corretamente esses documentos. Ah, então, ups. Então, o que é Audox? Audox é realmente uma solução de Document Management System que construímos em cima do Drive e completamente integrado com Google Apps para poder centralizar a segurança e administração dos documentos. Temos uma auditoria para ver todas as ações que vão fazer os usuários no documento. Temos um controle do versionamento dos documentos. Então vamos poder ter a versão do contrato 1, por exemplo, e depois a versão 2, versão 3, etc, etc. E vamos poder salvar esta versão e poder voltar depois para ver esta versão. Temos também um real check-in, check-out, é dizer que posso fazer um check-out do documento e bloquear o documento para os outros usuários. E depois, quando eu fazer um check-in, de novo, você vai criar uma nova versão do documento. Vou poder ter uma história do versionamento. Também temos a possibilidade de adicionar algumas metadados nos documentos para poder organizar e classificar os documentos. E com estas metadados vamos a poder fazer búsqueda avançada. E também podemos fazer um fluxo de aprovação, por exemplo, ou de publicação nos documentos. É um fluxo baseado no documento mesmo. Então, com este fluxo, vamos fazer alguns fluxos simples de aprovação e publicação. O Audox está completamente integrado com o Google Apps, é dizer que vamos usar o Single Sign-On do Google Apps, então o usuário não precisa se conectar de novo no Audox, quando já está conectado no Google Apps, já está conectado no Audox também. E da mesma forma, vamos a organizar as permissões com os grupos e usuários que temos no Google Apps. Então, não precisamos criar de novo os grupos e usuários no Audox, porque usamos o que já temos no Google Apps. Hoje temos dois produtos no Audox.
tenemos un producto que se llama EODocs File Server, que es un servidor de archivo, y un otro producto que se llama EODocs Document Management, que na verdade é um equivalente do SharePoint, mas para o Google Drive. Então, como pode ver aqui, no este slide, na parte de esquerda, temos os documentos personal, que vamos, esses documentos vão ficar no Drive, na verdade. É o equivalente do disco duro C que temos no computador. Vou criar um documento que é meu documento, então esse documento vai ficar no Drive. E depois, quando eu vou começar a compartilhar esse documento, ou quero estar em um modo de colaboração, então vou colaborar com as funcionalidades normal do Drive. Então aqui não temos organização, não é um documento da empresa mesmo. Ou depois vou querer organizar esse documento e para pôr esse documento no lugar onde a empresa pode controlar a informação. E neste caso vou começar a usar o produto EODocs Servidor de Arquivo, e onde aqui vamos ter a possibilidade de controlar as permissões, vamos poder fazer a búsqueda dentro de uma carpeta, de uma pasta desde o Drive. Temos uma integração do Microsoft Office e dizer que vou poder abrir um documento tipo Microsoft Office diretamente desde o Drive. Vou mostrar isso na demonstração. E também, mesmo se os documentos, a propriedade dos documentos está para a empresa, vou poder continuar, vou poder seguir, fazer a colaboração com esses documentos e ter todas as funcionalidades que tenho no Google Drive e no Google Docs hoje. E depois, podemos ver que se quero colocar mais estrutura no documento, vou utilizar o EODocs Document Management, que neste momento vamos usar as metadados para poder organizar os documentos e classificar os documentos também. E vou usar o fluxo de trabalho para poder fazer a aprovação, por exemplo. E onde temos também o check-in, check-out e o versionamento dos documentos. E depois podemos ver à la derecha, onde está vermelho, e com essa mesma versão de Document Management, vamos poder construir umas aplicações que permitem realmente uma aplicação adaptada para a empresa, onde, por exemplo, podemos fazer uma integração com uma outra aplicação, tipo, podemos fazer uma integração de EODocs com o Salesforce, ou uma integração de EODocs com o SAP, por exemplo, ou outro tipo de solução que tem hoje na empresa. E neste lugar é realmente como uma aplicação que vamos construir com o EODocs. E a EODocs vai ser como uma plataforma para construir essa aplicação. Acho que isso é a última slide antes de ir na demonstração. Não é para mostrar o cliente, mas é só para dizer que hoje temos cliente que tem de 5 usuários até 50.000 usuários, que é Air Liquide. Temos vários casos de usos. Temos cliente grande como Seagate, que está fazendo a migração desde o Lotus Notes para o EODocs, para poder terminar com o Lotus Notes, e vai fazer a mesma coisa com o SharePoint, por exemplo. Temos um outro cliente que não está nesta lista, mas que se chama Netflix, que está fazendo a migração do servidor de arquivo para o EODocs também, que são mais ou menos 2.000 usuários. E temos outros clientes também que são Google Fiber. Google está realmente usando o EODocs para poder estruturar os documentos deles que estão no Drive hoje, porque mesmo eles viram que no Drive não é possível organizar corretamente os documentos. Então o departamento legal e o Google Fiber está fazendo essa migração. E agora vou ir no produto de EODocs para mostrar primeiro a versão
de servidor de arquivo de Audox. Y entonces en esta versión, la interfaz principal que tenemos, y por ejemplo, yo estoy propietario de ese documento contract. Y si quiero excluir ese documento, vous poder excluir el documento y ninguém vai poder evitar eso. Es como que vous poder hacer la exclusión, poder excluir el documento y todo el mundo que puede accesar ese documento va a perder la información. Porque eu sou o proprietário e eu criei o documento. Então, o que fazemos com o Audox? Quando instalamos Audox do domínio Google Apps de vocês, temos uma lista aqui, onde temos todas as pastas que está organizando para o Audox. E temos uma pasta que se chama My Enterprise with Xerox, por exemplo. Isso é uma pasta que está organizando por Audox. Podemos ver que temos só um proprietário para todas as pastas e usuário, pasta e documentos que temos nesta pasta. E cada vez que vou colocar um novo documento na pasta, a propriedade do documento se vai transferir para a minha conta, a conta de sistema que temos no Audox, que permite que vai estar proprietário de todos os documentos. E depois vamos aplicar a permissão também desta carpeta. Então, por exemplo, se vuelvo aqui na minha pasta, tenho este documento que se chama Contract e posso fazer a importação desse documento para a pasta que está manejando por Audox. Então, vou fazer um clique aqui e posso selecionar essa pasta que se chama My Enterprise with Xerox. E aqui posso importar nessa pasta. Então, aqui o documento vai mover de minha pasta pessoal para a pasta do Audox e a propriedade se vai transferir. Então, se volto aqui, podemos ver agora que o documento contract apareceu e não estou mais o proprietário desse documento. E agora depende das permissões que tenho, posso ou não excluir o documento, posso ou não editar o documento, posso ou não ver o documento, etc, etc. Pero não sou mais o proprietário do documento. Então, mesmo se você sair da empresa, a empresa não vai perder a informação, não vai perder o documento, porque o usuário final não está mais o proprietário desse documento. Estamos centralizando todas as propriedades e administração e segurança desse documento. Da mesma forma, temos a possibilidade de buscar adentro de uma pasta particular, porque o que aconteceu hoje, quando você vai pesquisar aqui, vai pesquisar em todo o Drive, todos os documentos por qual estou proprietário e todos os documentos que está compartilhado comigo. Então é muito documento aqui. Mas se sei que esse documento que quero está nesta pasta My Enterprise with Xerox, posso selecionar essa pasta e fazer a mesma pesquisa, mas com um clique em Search in Folder, e aqui vai pesquisar só unicamente nessa pasta que seleciono antes, que se chama My Enterprise with Xerox. E aqui tenho só 3 documentos. E podemos ver que um dos 3 documentos é um Excel, é um documento Microsoft Office. E então, normalmente com este documento, hoje em Drive, para poder editar esse documento, devo baixar o documento, abrir no Excel e subir de novo para o Drive quando termine de editar esse documento. Mas agora, com o Audox, vou fazer um clique aqui e se vai abrir no Excel que tenho no meu computador. E então vou ter exatamente a mesma funcionalidade que tenho no Excel, porque é o Excel que eu uso cada dia.
Y no mismo tiempo, si una otra persona quiere editar ese documento no mismo tiempo, no va a poder porque ya abrió el documento. Entonces, otro usuario va a poder ver el documento, mas no va a poder editar. Eso va a permitir evitar tener conflicto en la edición del documento de tipo Excel, o tipo Excel o Microsoft. Entonces, después, puedo salvar aquí, fechar, y el documento se va a subir y salvar directamente en el Drive. E podemos ver aqui a última modificação é agora. Então, isso funciona com todos os documentos tipo Microsoft Office. E vamos implementar mais extensão também. A outra coisa que posso fazer também, se volto aqui, acá tenho a permissão de excluir esse documento. É normal porque tenho a permissão de fazer isso. Então, posso excluir esse documento. O documento vai sair, mas agora, porque o documento está dentro do Outdocs, como um administrador desta pasta, vou poder restaurar o documento. Então, vou ir no Outdocs, aqui, e aqui vou ir na página principal do Outdocs, onde vou ter todas as pastas que temos, que são aqui a quadrita, e posso pesquisar para a pasta que se chama My Enterprise with Xerox. Isso são exatamente o mesmo documento que tenho no Drive, mas desde a vista do Outdocs. Mas temos exatamente o mesmo documento. Não são duplicados, são exatamente os mesmos. Mas agora, com um administrador, tenho esse link que se chama administração e posso ir a consola de administração. O Outdocs está disponível em português também. Agora estou em inglês, mas está disponível em português. Isso é segundo a configuração do navegador. Então, se o Chrome está em português, se vai abrir diretamente em português. E aqui posso ir em documentos excluídos. E vou ver esse documento que se chama Contract, que acabou de eliminar. Podemos ver que foi eu que eliminei o documento, que foi faz pouco tempo. E posso restaurar esse documento. E isso por quanto tempo? Na verdade, podemos configurar isso por cada carpeta. Podemos configurar o número de dias que queremos guardar os documentos excluídos. E da mesma forma, podemos implementar também as regras de retenção, é dizer, que podemos excluir o documento automaticamente depois o número de ano ou o número de meses, se o documento está em uma pasta particular, por exemplo. É o tipo de coisa que podemos fazer também com o Outdocs aqui. Depois, a última coisa que queria mostrar com esta versão do Outdocs é como como organizamos as permissões. Como farei antes, as permissões, usamos os grupos e usuário do Google Apps para as permissões. Então, se vou na parte de administração e Library Security, vou ter aqui algumas opções, como, por exemplo, quem pode modificar as permissões ou quem pode eliminar os documentos. E em os dois casos pode ser só o administrador da biblioteca. O administrador da biblioteca é um usuário normal no Google Apps, mas para essa pasta particular vai ser administrador, então vai poder modificar as permissões, restaurar documentos excluídos, modificar a estrutura de pasta, etc, etc. Então podemos ter administrador diferente por cada pasta que temos no Outdocs. E depois, vou poder organizar as permissões aqui e adicionar grupos. Por exemplo, aqui posso adicionar o grupo Outdocs Deployment e posso escolher se esse grupo pode só ver ou se pode editar os documentos também. E depois, isso é para o nível da pasta principal, mas depois, por cada subpasta, vou poder modificar as permissões como um servidor de arquivo da mesma forma. Ou vou usar as permissões da pasta principal, que são esse, ou vou eliminar
y usar otra permisión para esa pasta particular. Puedo decir que Alice, solo Alice va a poder ver los documentos que están dentro de esta pasta. Isso é para as permissões. E podemos também fazer a nível do documento. Não fazemos muito isso, mas podemos fazer também se queremos. Bom, isso é o produto servidor de arquivo. Agora vou mostrar o produto Document Management. Então, vou mostrar dois casos de uso para o Document Management. El primero es catálogo de producto, que es eso. En este caso, es una empresa que quiere organizar las documentaciones de sus productos por metadatas, porque esos documentos son documentos que tienen mucho valor para la empresa. Son documentos que el vendedor va a usar cada día, que vamos a actualizar, y es realmente donde tiene valor. Entonces, no podemos colocar solo esos documentos en un servidor de archivo. Es mejor de colocar eso, de poder colocar tag como metadatos en los documentos para poder pesquisar los documentos y tener versiones de los documentos también si queremos. Entonces, aquí es la página principal. En este producto vamos a usar OAuDocs como interfaz principal, y aquí la página principal de esa aplicación que se llama Product Catalog. Entonces aquí tenemos una descripción que podemos personalizar como queremos, y después tenemos la actividad reciente de la biblioteca, y aquí son las últimas acciones de los usuarios. Es una parte de audit log también. Y después, en la parte de izquierda, tenemos las vistas de esa biblioteca. Y si uno a vista que se llama todos los productos, ver todos los productos, todos los documentos de esa biblioteca. Y aquí podemos ver que es PDF. Más tenemos otra información que son creation date, full size, version name, base type, etcétera, etcétera. Y esos son los metadatos que vamos a aplicar en el documento. Entonces, como fue antes, eso permite adicionar más información de los documentos y también clasificar y pesquisar los documentos. Entonces, aquí, por ejemplo, tengo a parte de izquierda una navegación por tipo de producto y puedo mostrar todos los productos de tipo CFR. Acá tengo dos productos. Y después puedo filtrar también por base type. Entonces, voy a mostrar solo productos E26, y aquí tengo solo un producto. De la misma forma también puedo pesquisar por palabra clave y puedo pesquisar adentro de un documento, como adentro de un PDF, de un documento Microsoft Office o de un documento Google también. Y todo eso se puede personalizar. Entonces voy a entrar en un documento aquí, y aquí vamos a ver a propiedades del documento, que eso se puede personalizar según la necesidad de ustedes. Y después tenemos la descripción, que es una imagen aquí porque es un catálogo de producto. Y después tenemos aquí o documento anexo, que es un PDF en este caso. Y entonces puedo ver aquí no documento. Y aquí en este caso es un PDF, mas podría ser cualquier tipo de documento que puedo colocar en Drive, puedo colocar no Audocs también, porque ese documento va a estar en la misma cuenta de sistema que tenemos no servidor de archivo. Y podemos tener más de un archivo también. Entonces podemos tener la descripción del producto y la lista de precio por país, por ejemplo. Y después aquí, en este documento, tenemos el check-in, check-out. Eso quiere decir que usted puede ver que aquí no puedo editar el documento, mismo si soy administrador, no puedo editar ese documento. Para poder editar el documento, voy a tener que hacer un check-out. Cuando voy a hacer el check-out, voy a bloquear los documentos en edición para otro usuario, y voy a estar el único usuario que va a poder editar ese documento no Audocs. Entonces después
vamos a ver que voy a poder editar el documento y editar las metadatos, adicionar un nuevo anexo o sí, adicionar un nuevo anexo si quiero. Ah, y eso, vosotros hoy vais a poder ver el documento. Podemos ver ahora, el documento ah, está checked out. Y puedo editar el documento si quiero. Y después, cuando termine de editar el documento, puedo hacer check-in. Entonces va a crear una nueva versión. Podemos ver aquí, tenemos un nombre de versión y una descripción de versión. Y cuando hacer check-in, se va a crear esa nueva versión y se va a desbloquear el documento. Entonces, ahora, cuando voy no versionamiento, puedo ver toda la versión de ese documento. Podemos ver que acabo de crear una nueva versión hace unos minutos. Y tenemos alguna versión test que puedo ver o hacer revert, es decir, volver a una versión particular. O que temos acá também é a possibilidade de ver o histórico do documento. Então aqui temos todas as modificações que os usuários fizeram nesse documento desde a criação do documento. Vamos guardar toda a modificação. É isso. A outra coisa que queria mostrar também, aqui uma vista onde vamos ver todos os documentos, mas posso criar outra vista onde vou mostrar só um tipo de documento particular. Vou poder filtrar segundo o tipo de documento que quero mostrar. Por exemplo, aqui vou mostrar todo o produto de tipo LED. Então, temos solamente 5 documentos, porque fizemos um filtro. E temos diferentes metadados também. Podemos mostrar diferentes metadados aqui. E a outra vista, aqui, podemos ver que temos uma navegação por manufacturer, por marca, e vamos mostrar outra metadata também. Isso realmente vai permitir criar vista para poder mostrar o que queremos. Ok, agora vou mostrar uma outra biblioteca onde temos um fluxo simples de publicação. Então se chama Intranet Publication. Neste caso, usamos a misma tipo de biblioteca, mismo tipo de producto, Document Management, y tenemos la misma estructura con esa descripción que podemos personalizar a actividad realizante. Y en este caso, dos vistas, y voy a hacer un clic en All Document by State. Y ahora tenemos todos los documentos por estado de flujo. Podemos ver que tenemos otras metadados porque tenemos una configuración diferente. Y en la parte izquierda ahora tenemos una navegación por etapa de flujo. Tenemos 5 etapas. Entonces, la etapa draft, la etapa expire. Y aquí voy a crear ahora un nuevo documento. Y voy a completar as metadados según la configuración. Como falei antes, todo eso se puede personalizar, podemos colocar un número de metadados que queremos, etcétera, etcétera. Es muy simple. Entonces, ahora voy a colocar el título. Puede ser una revista de marketing para May, May, está bien. Y después el departamento, que va a ser marketing. ¿Y por qué seleccioné marketing? Ahora tenemos a time do departamento marketing, Mas si voy a seleccionar un otro departamento, voy a tener otro valor, otro time. Y después voy a seleccionar a data de publicación, que puede ser amanhã, y después a data de expiración, que puede ser o fin de mes. Después puedo colocar una descripción si quiero, mas no es obligatorio, entonces no quiero, no preciso. Y después puedo colocar un documento, que puede ser un documento desde mi computador, como un PDF o
imagem ou o que quero. Ou pode ser um documento desde meu Drive, documento por qual estou proprietário, posso añadir aqui, ou posso criar um documento aqui, diretamente desde o documento Docs, um Google Doc. Então aqui eu vou criar um Google Doc que se vai adicionar, está aqui. Podemos ver que agora está aqui. Posso também criar um Google Docs e colocar um PDF se quero. Depois vou salvar e fechar. E vou poder ver esse documento na primeira etapa do fluxo, que está aqui. Podemos ver esse documento que acabo de criar. E por que hicimos essa configuração agora e que estou o criador do documento, vou poder enviar esse documento por validação a pessoa que deve aprovar esse documento. Então, segundo o departamento, é uma pessoa particular que vai dever aprovar o documento. Agora vou fazer Send to Validation para enviar esse documento por aprovação para Alice, que neste caso é a pessoa que deve aprovar. E quando eu vou na conta de Alice, que está aqui, Alice acabou de receber um e-mail que diz que ela tem um novo documento para aprovar dessa biblioteca. Podemos ver aqui. É o último e-mail. Este e-mail o podemos personalizar como queremos. Neste caso, temos só o título do documento, o link para o documento e também o comentário, que não coloquei aqui, mas poderia colocar um comentário. Então, vou fazer um clique e agora, porque Alice tem as permissões de acessar um documento, vai poder ver o documento, ver as metadatas, editar este Google Doc. Aqui vou poder fazer vou poder editar realmente esse Google Docs. Temos exatamente a mesma funcionalidade, neste caso do Google Doc. E depois, quando ela terminou, vai poder fazer aprovação ou não. Neste caso, vamos aprovar. E agora, porque podemos organizar as permissões por etapa do fluxo, agora que Alice aprovou o documento, ela não vai poder mais editar este documento. Podemos ver que agora já não temos mais, não tenho mais a possibilidade de editar. E quando eu vou abrir este documento, vamos ver que em alguns minutos, o tempo que se vai atualizar, não vou poder mais editar este Google Docs. Podemos ver agora, não posso mais editar este Google Docs. Porque já aprovei o documento, então atualizamos as permissões desse documento. E depois, se volvo na minha conta, vamos ver que o documento está nesta etapa agora. E segundo a data de publicação, que é amanhã, o documento se vai publicar automaticamente. Isso quer dizer que o documento vai na etapa 4 e vamos actualizar as permissões para que todo mundo pode ver o documento. Isso podemos configurar. E o que não falei também é que, neste caso, temos só uma aprovação, mas podemos fazer mais de uma aprovação também, se queremos. Então, pode ser como 5 ou 6 aprovações, segundo o que queremos fazer. Podemos fazer aprovação diferente segundo o departamento, neste caso, por exemplo, ou segundo alguns critérios que vamos definir na configuração. E depois, o que podemos fazer também é que podemos criar uma vista com só o documento publicados e colocar esta vista em um Google Site para poder fazer um intranet, por exemplo. Então, por exemplo, aqui tem um Google Site muito simples, onde tem uma página marketing, que é uma vista dessa biblioteca, dessa aplicação que mostrei antes, onde temos só os documentos publicados aqui. Então, automaticamente, segundo a data de publicação e a data de expiração, o documento vai aparecer aqui. E as permissões se vai atualizar automaticamente também. Isso é muito simples para fazer. E acho que a última coisa que queria mostrar é só ir na parte de instalação rapidamente para poder mostrar que é muito simples de fazer a administração
e a criação desta configuração aqui. Ah, o que você viu quando voltou aqui na parte do documento, se viu neste documento, por exemplo, acá temos as metadatas. Isso se pode configurar como queremos, segundo a necessidade e o caso de uso de vocês. Então, na parte de instalação se chama uma classe documento. E quando vou nesta classe documento, podemos ver que tenho essas metadados que mostrei. E para adicionar uma metadata, posso fazer, e é muito simples, posso adicionar uma geolocalização, por exemplo, aqui, ou um link, por exemplo, que está aqui, etc, etc. E segundo a necessidade, posso adicionar o que quero realmente. E para fazer o fluxo, é muito simples também. Vamos usar essa classe de documento e, se vou aqui, uso essa classe de documento e creo o fluxo que se chama publicação. E aqui tenho 5 etapas. Neste caso, posso ter mais se quero, posso ter menos, segundo o que você quer fazer. E depois, por cada etapa, vou ter as transições para fazer a transição do documento de uma etapa para uma outra. Então, por exemplo, na primeira etapa, estamos dizendo que se o criador do documento vai fazer um clique em Send to Validation, o documento vai ir na etapa 2. Etapa 2, a mesma coisa. Se o documento vai ir, se o approver vai ir a fazer um clique em Approve, o documento vai ir na etapa 3, senão vai voltar na etapa 1. E por cada etapa, vamos poder configurar a notificação, por exemplo aqui, e a notificação que Alice recebeu. Então, por cada etapa, vamos poder configurar essa notificação. E também a permissão do documento. Aqui podemos ver que só Alice e a pessoa que deve aprovar pode escrever no documento, mas depois, na etapa seguinte, ninguém pode editar mais o documento. Todo mundo pode ver o documento, mas ninguém pode editar. E da mesma forma, é muito simples de configurar as vistas também. Aqui a parte da vista, onde tenho All Document by State. E aqui podemos ver, são os filtros que estão aqui. O filtro que podemos ver, se voltou acá. Aqui temos esses filtros para poder ativar esse filtro. Se é aqui que posso colocar um filtro mais, se quero. E da mesma forma, a coluna que temos aqui, publicação, expiração, etc. E aqui que eu vou poder fazer muito simples para colocar mais informação se quero. Então, toda esta configuração do Audox é muito simples para fazer. Não precisa fazer a programação para a primeira configuração que queremos fazer. Uma última coisa que eu vou falar antes de fazer as perguntas é que podemos também criar um documento diretamente desde um e-mail. Então, posso criar um e-mail aqui, uma direção e-mail, e enviar ou reenviar desde seu Gmail um e-mail com um anexo, ou mais de um anexo. Então, você vai criar automaticamente no Audox um documento. E você vai criar, vamos ter o assunto do e-mail vai estar o título do documento, o texto, o conteúdo do e-mail vai estar a descrição do documento e o anexo do e-mail vai estar anexo do documento no Audox. Então, desta forma, podemos fazer caso de uso para poder organizar as facturas do fornecedor, por exemplo, os contratos que vamos receber, ou toda a informação que vamos receber por e-mail, vamos poder facilmente reenviar esses e-mails para o Audox e então criar um documento. Então, acho que terminou o que queria mostrar para esse webinar. Podemos agora ver as perguntas. Pessoal, vocês podem colocar as perguntas aqui no chat.
Nenhuma pergunta? Vocês gostaram do produto? Gostariam de compartilhar com a gente? Nenhuma dúvida? Pessoal, eu vou tirar o áudio. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, ao invés de escrever. Então, mas eu acho que não. Esse daqui serve para qualquer um. Agora, se você está mais tempo do que 60% depois, é uma coisa errada. Também. Porque você talvez não esteja entendendo. Pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta? Porque, por exemplo, SEO. SEO é o site que a gente tem. Eu entendo como objetivo. Pessoal, eu estou encerrando então o webinar. Eu agradeço a participação de todos. A gente vai mandar depois um formulário para uma pesquisa de satisfação, com o link da gravação. E se vocês tiverem qualquer dúvida adicional, a gente entra em contato com vocês para responder cada questão, juntamente com o Mathieu. Muito obrigada.